Agradeço a Deus, o grande tecelão do universo, por promover encontros significativos, e a dona Noemi Gontijo, cuja vida foi uma valiosa fonte de aprendizado. Minha gratidão se estende à diretoria do Salão do Encontro pelo apoio contínuo e a todos que contribuíram para a construção e manutenção da entidade. Um reconhecimento especial vai para a Joana, Leia Vigiano e a Lourdes Leite pela parceria e dedicação na realização desse trabalho. Este documentário é uma história contada por muitas vozes, construído por aqueles que participaram do Salão do Encontro, revelando a pedagogia de Noemi Gontijo. Agradeço a todos que, mesmo não aparecendo no filme, contribuíram com seus depoimentos. Um agradecimento especial ao grupo de alunos da Escola Infantil do Salão, que estudaram entre 1974 e 2015, e aos que participaram da imersão em 2024, fundamentais para a narrativa. Aos amigos, parceiros e colaboradores, minha eterna gratidão, assim como aos artesãos, funcionários e a diretoria do salão que ajudaram na gravação, a equipe técnica e fornecedores. Por fim, agradeço aos meus filhos, noras, netos e familiares que me apoiaram durante essa jornada que tornou esse sonho possível. Hey, la 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 we, la 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 la. We la 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 we, la 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 la. Hey la 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 we, la 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 we, la 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 la. We la 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 we la 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 la. Eu vou contar uma história para vocês, uma história de verdade. Noemi Macedo Gontijo. Eu nasci em Luz, filha de Josefina Macedo Gontijo e Francisco de Paula Gontijo. Nasci no dia 28 de março de 1924. Nós somos 12 irmãos. Nós vivemos grande parte na fazenda. Depois vim estudar em Belo Horizonte. E quando eu mudei para Betim, eu me realizei no Salão do Encontro. Tem fé. Se eu não tivesse fé, eu não faria o Salão do Encontro, não podia viver aqui dentro, né? Não deixar nunca de enxergar os outros com a necessidade deles. A dona Noemi ganhou aquele terreno na fazenda e queria construir uma casa de hóspede, mas em primeiro a escola, para tirar do setup e vir para o salão. E era só mato, né? Que eram muitas árvores, tudo fechado. Aí a gente começou a trabalhar, abrindo caminho, porque ela não gostava que cortava nada, né? Só limpava onde você ia construir e os caminhos para passar de um módulo para o outro. Ela foi vendo, né, o que ela já tinha feito lá em cima, então ela queria continuar da infância, levando até adolescente para depois subir, né, as oficinas grandes. Isso ela fez, passou as oficinas todas para lá, né, para a área da escola, em miniatura que eu falo, né, todos já pequenininho, tudo pequeno, né, de acordo com as crianças. E a escola foi construída, e na época ela pedia ajuda, né?
a gente recebia ajuda. E uma das ajudas que a gente recebeu muito foi da cadeia, com os presidiários, com os presos. Eles ajudou a limpar, a campinar, ajudou na construção da escola. Mas ela não punha ninguém para vigiar, não. Eu que ficava andando atrás deles o dia todo. Então a gente falava, Dona Noemi é doida e tudo, mas não. É o que ela sempre falava, né? É reeducar, né? Se toda cadeia, se todo lugar que você pegasse alguém, né? Você tinha que dar a chance de recomeçar. Eu acho que deviam ter tirado como modelo para o mundo. Tudo no salão de encontro tem um motivo para ser. E o motivo não é porque a Noemi tivesse um projeto. Quando ela começou, era porque o povo precisava trabalhar. E o resto das coisas foram surgindo daquilo. Não como, porque foi escrito no papel aquele projeto, não. Mas pela necessidade da vida. As mulheres tinham filhos. O que fazer dos filhos para as mulheres poderem trabalhar? Elas precisavam trabalhar. E aí começou com a escolinha. Então eu não concebo uma escola ser um circo. Então hoje nós somos uma escola de circo. Não concebo uma escola ser uma praça de esporte. Não concebo uma escola ser um menino sentir de perto o que eu nasceu de um bezerro. Os coelhos, as cabras, a horta, onde eles vão para saborear não só lá no local, mas depois no prato, eles comendo aquilo que está sendo plantado por outras pessoas. Então isso que eu acho que é escola. Sempre me encantei com a questão do salão do encontro, de criar vínculos, né, de fortalecer os vínculos do grupo, sem distinção de fulano ou de ciclano, de se é negro, se é branco, se tem deficiência, se não tem, se é idoso, se não é idoso. Isso sempre me chamou atenção, sempre gostei muito dessa forma como as pessoas todas eram tratadas igualmente. Não importa se é uma pessoa que não anda, se é uma pessoa que não enxerga. Cada um deles tinha o seu valor e um podia ajudar e oferecer para o outro. Dona Noemi, eu falo que ela era meio que escuda, assim, não deixava nada chegar pra gente, justamente pra gente ter essa liberdade de criação. A gente podia trabalhar dentro do setor, podia trabalhar lá fora, debaixo das árvores, ela dava essa liberdade também pra gente trabalhar. A Noemi tinha uma sensibilidade muito grande artística, né? Então eu percebia, assim. Foi com isso que eu fui aperfeiçoando lá no Salão de Encontro e também convivendo com outras pessoas, outros artistas também, que tanto lá quanto que vinha também. Vinha muita gente fora, gente... Ali era um verdadeiro encontro mesmo, né? Um salão de encontro mesmo. São verdadeiros artistas que estão lá. Por quê? Porque estimulamos, mostramos, você é capaz. E começamos felizes de perceber isso. Não existe nada melhor no mundo que um trabalho que você faça com prazer. Não existe, para mim. E isso está passando para todos os meninos de lá. Eles, além de ter o seu salário, eles têm uma alimentação que pouca gente tem aqui em Betim. Lanche, tratamento dentário, e tem a coisa mais bonita. Quando eu senti que eles estavam precisando de ter moradia, hoje a jovem que não tem a sua morada, fizemos um condomínio fechado, todo ele arborizado, com casas, cada uma de uma cor, casa com o pé direito alto, porque o pobre não precisa ficar queimando a cabeça com telha de amianto, não. Pobre é gente. Então eu gosto de tratar o pobre, eu sempre falo. Às vezes a pessoa, mas até na alimentação se preocupa com cores diferentes. Eu falei assim, você gosta assim? Rico? Pobre também gosta, né, filho? Pobre tem... Ué, é uma pessoa, né? E eu ainda fico meio atrevida, que eu quero um desafio, sabe? Mostrar que eles têm os mesmos direitos. Se eu for romântica, eu sou romântica. Mas eu sou uma romântica prática, que eu atinjo os outros.
Eu não sou só para mim o romantismo imaginário, não. Eu estou fazendo alguma coisa. E quem dá essa resposta são eles que quiseram topar o romantismo. Eles chegaram como pássaros, buscando o voo da liberdade, adentrando o salão do encontro, aprendendo com dignidade, caminhando para triunfar, brilhando na sociedade. Todo o nosso carinho e cuidado, a criança periquito, com seu uniforme verde, o seu jeito tão bonito, são os nossos periquitos vislumbrando o infinito. O amarelo dos canarinhos, como um sol reluzente, crianças superando desafios, ensinando muito pra gente, quando mostram os seus valores com seu jeito diferente. Agradecer azulão, que foram outros passarinhos, é agradecer todo o esforço de quem deu valor aos ninhos e se firmou nos propósitos de trilhar outros caminhos. Gente, tinha um circo. Meu Deus, eu estudo no circo. Era a parte mais divertida. Era. O circo era um negócio muito divertido e diferente, assim. Falo por mim o fato de brincar com as pernas de pau lá, né? Queria pegar a grandona e sair andando. Você já andou de perna de pau? Andei. Eu lembro da perna de pau, mas eu não lembro se eu cheguei a andar nela ou se eu ficava só com vontade de andar nela. Fazia o negócio de andar da bicicleta num pneu só, uma roda só, que o filho dela sabe. De mexer fazendo trem assim no circo, ele sabe. Tudo que era o negócio do circo, o filho dela aprendeu. As historinhas que eram contadas pra gente era totalmente diferente. Um cenário que eles faziam pra gente, fazia a gente viver aquela história. A minha menina estudou lá, ela não teve as mesmas experiências que eu tive. A minha época era maravilhoso. Eu falava com ela, eu queria muito que todos eles estudassem lá pra viver o que eu vivi. Mas a minha menina não viveu nem metade do que eu vivi. Ela não pôde aproveitar o circo. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Sim, não, sim. Ai, falar do circo me emociona muito. Eu tive a oportunidade de ser circense, a gente passar por a serra, apresentando para as crianças, para as pessoas, mostrar o talento que eu aprendi aqui no Salão do Encontro. Quando vocês armaram aquela lona, veio aquela nostalgia. Não, chorei. Eu falei, meu Deus, o Salão do Encontro, voltando a ser o Salão do Encontro. E o circo nos dava muita alegria. O Wilson falava, vocês vão aprender isso hoje. Nos desafiava, você consegue. Uma paixão que eu tenho é andar de monociclo. Diabolô, andar na corda bamba, quando montaram, não foi surpreendente. A Dona Noemi incentivava a gente a fazer aquilo que a gente gostava. Não era só ir assistir um espetáculo, e sim participar dele. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem, hoje tem. Aí bate, vai, levanta, vai. Até hoje eu acho o salão das escolas que eu conheço o mais avançado, porque a escola é do menino, o menino tem a liberdade de ser ele em qualquer momento, não tem nada de fila, não tem nada de agressão com o menino, um ambiente todo adequado para ele, que muitas árvores, num ano nós plantamos 500 árvores, então eles vivem no meio de bosques. E não só numa sala determinada, limitada, com carteiras, mas hoje estão na tecelagem. Minutos depois estão na parte de pintura.
A pintura é no local bem longe para o menino já ir na matinha percebendo as diferenças de tons das árvores, para chegar lá e ele reproduzir aquilo. Ele vai para um parque onde ele tira dentro dele todo aquele potencial agressivo e lá não tem, porque lá ele tem onde. Bem que a palavra transvasar. É. A gente, no salão do encontro, a gente traz isso como uma importância, que é da criança saber qual vai ser a rotina dela naquele dia. Então, ela vai passar pela mangueira, ela vai passar pela tecelagem, pela sala, pela pintura e tal. Se eu vou deslocar da tecelagem para a pintura, nós sabemos que a gente está indo para a pintura, nós vamos juntos, mas não quer dizer que a gente vai numa fila, eu vou estar com o outro. Então, eu estou conversando com meu colega, eu estou observando as questões da natureza. Eu posso preferir passar pela pinguelinha e o outro passar pelo caminho. A liberdade que esses meninos tinham. Não estava preso em gaiolinha, não, porque cada atividade era em um módulo diferente. Tinha visita que falava, mas e quando chove? E quando chove usa sombrinha, gente. E quando chove usa capa de chuva, gente. Ninguém é de açúcar, ninguém é de sal que derrete ou que enferruja. Então vai até a atividade. E só este ir até a atividade já era uma quebra. Porque se fala tanto, não, porque 50 minutos de atividade, porque depois o cérebro fica cansado. Sim, mas aqueles 10 minutos de intervalo você continua dentro de uma sala de aula. E não, lá não, eram aqueles 10 minutos se passa eles passeando no meio dos canteiros, indo de uma atividade para outra, encontrando outra turma, mexendo com fulano, mexendo com Beltrano. Então, assim, as crianças iam de boa vontade para o salão de encontro, de maneira tão simples, tão natural. Os meninos exercitavam o equilíbrio dele em cima daqueles toquinhos que beiravam os canteiros. Foram feitos com sobra de madeira, que era o que ela tinha, para o que ela deveria colocar cimento aí. Enquanto andava para aqueles caminhos todos, de vez em quando aparecia um tatu-bolinha, descobria o ninho do beija-flor, porque aquela flor floresceu, olha o ipê. As vacas estão lá comendo a flor do ipê. Era engraçado, dava uma trombada, aí as flores caíam, elas iam lá e comiam, os meninos riam, se divertiam com aquilo. Então, assim, era de maneira tudo tão natural. São muitas memórias muito importantes, né? A questão da gente ler embaixo da árvore foi uma coisa que eu senti falta para o resto da vida. Quando eu saí de lá, eu fui para escolas grandes e, por exemplo, quando eu fui fazer cursinho em Belo Horizonte, eu não me sentia confortável em lugar nenhum para estudar, porque coincidiu das outras escolas que eu estudei, também tinha uma árvore ou um lugar para a gente sentar num ambiente aberto, né? E eu aprendi isso lá na escolinha, quando a gente ia escutar a história debaixo da mangueira. Eu tenho essa memória de sentar no toquinho de madeira e desenhar, de sentar e escutar a professora contando uma história. Ao mesmo tempo muito livre, mas muito concentrado numa atividade. Então, às vezes passavam outras turmas enquanto a gente estava ali fazendo uma atividade e tudo bem, não tinha problema. Mexe a caixinha, parou? Ah lá, ó, vamos dar oportunidade para os nossos novos alunos. Que música que é essa? É Sininha. Essa mesmo. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Com todo aquele ambiente, ele estava aprendendo a viver e a viver num ambiente desafiador,
Com isso, trazendo para a nossa realidade, hoje, quando a neurociência vem dizer dos caminhos neurais, né, fortalecer caminho neural, criar um caminho neural diferente do que é, a dona Noemi já falou, ela não sabia que era isso. Eu não sabia que era isso, porque eu não tinha estudado sobre isso ainda. Mas hoje eu vejo que com o trabalho que a gente fazia lá, a gente sempre criava um novo caminho neural para a criança e ia fortalecendo ele. E com isso a aprendizagem ela era mais rápida. Porque no começo, quando a gente começou o processo, os meninos saíam com 6 anos, eles não estavam lendo. Eles estavam prontos, estava assim, aquela pipoca quando está quase estourando, o milho está quentinho, ele estava quase. E a gente falava, tá faltando alguma coisa, faltava alguma coisa, e ele lá estudando, lendo, que a gente fazia tudo muito junto, né? O povo chamava a gente de tic-teco, catileia, por fim, a gente se transformou naquela orquídea. E aí encontramos o fio da meada lá com essa proposta que a gente juntou tudo e fez a sequência, começamos a trabalhar com sequência didática e deu certo. E aí eles já saíam com 6 anos lendo, escrevendo e com todas essas outras habilidades. Quando começou, ela falava que era escola sem papel, por quê? Eles pegavam em papel 1 hora durante o dia. Nos 6 anos, que já era o primeiro ano, depois com 5, eles pegavam 1h30, uma sala de aula. O restante do dia, que eram 6 horas por dia, que eles ficavam lá, era interagindo com o ambiente. Acontecia as sinapses neurais, que a gente não sabia nem o que era. Olha para você ver como que ela estava à frente. O salão do encontro é muito importante por causa do estilo pedagógico, do estilo de ensinar. E eu lembro muito da dona Noemi falando isso. Aqui nós queremos não só ensinar a escrever. Lá não tinha muito esse objetivo, porque ainda não era o primeiro ano. Mas nós queremos ensinar a viver a vida. Não ia falar, mas é o que eu sabia. Que a gente não precisava necessariamente aprender a ler e escrever, que não era obrigação. Essa obrigação era divertir, era aprender, mas de forma criativa. Mas o que eu aprendi aqui, eu não ia ter oportunidade de aprender lá fora. Ler e escrever eu tinha a vida toda para aprender. Eu entrei numa primeira série C e fui para a primeira A logo depois. E assim, às vezes até o processo de criatividade, não é o que eu trabalho, mas aquela coisa, né, coloca na sua mão, você desembola, eu acho que veio assim do que foi cultivado na infância. Eu me lembro de ter caderno. Eu me lembro, porque eu saí daqui lendo. Quando eu cheguei na escola para o primeiro ano, eu cheguei lá, eu li. Então, assim, eu me lembro bem desse dia na escola, que a professora chamava Conceição, falou comigo assim, entregou o livrinho do Barquinho Amarelo e pediu que a gente lesse. Eu li a página inteira. E ela falou assim, olha a diferença que faz quando uma criança faz pré-primário. A sala onde ele é alfabetizado é um quadro panorâmico. Todos eles podem responder a mesma pergunta, professora. Não tem que esperar o outro, aquela coisa cansativa. Quis uma escola onde o menino não interagisse com o outro. Porque no formato de U, a gente está na frente dando aula, o menino interage com o professor e interage com o outro. E como que a gente aprende? Na interação. Até a sala de aula de Salão do Encontro é diferente. E tudo isso, né, quando eu falo das salas, mas para promover a aprendizagem. E o mais interessante é que o adulto também aprendia, né? Não era qualquer professor que dava conta de ficar no Salão do Encontro. Porque a gente tinha que se reinventar. A preocupação nossa de tornar os ambientes mais agradáveis possíveis, um lugar desse para escutar história, vai ter muita... Eu odeio as escolas nossas. Quadrada, uma carteira atrás da outra e um quadro negro e a mulher falando. Não, quem fala são eles. O Salão do Encontro tem essa questão pedagógica, não só no sentido de ensinar a ler e a escrever, porque eu aprendi a ler e escrever no Salão do Encontro. Eu saí de lá assinando o meu nome. Bobo quem acha que vai rotular ela, porque ela não tem rótulo, não. Ela tem lá a imaginação dela, a criatividade dela, que ela usou desta maneira.
Na cerâmica tinha o barro. Por que as crianças não poderiam usar o barro? No lugar de usar uma massinha que você compra. Gente, coordenação motora, né? Sentidos. Isso não era muito claro nem na cabeça da professora e nem na cabeça da criança. Aquilo simplesmente acontecia. Se trabalhava a coordenação motora de uma maneira assim, tão natural, sem tantas pedagogias, sem tanto sistema. Eu gostava muito de argila, o toque, até hoje me chama a atenção muito. Manusear a argila, transformar o barro em alguma coisa. De vez em quando, mesmo adulta, eu sinto essa necessidade. Trago quando estou em sala para os meus alunos, esse manusear, sabe? Fazer porta-joia, igual no dia do índio, fazer colar, tribal, é mágico. A gente passa, por exemplo, lá no processo da cerâmica, que onde a criança ela vai aprender desde onde surge aquele material argila que está ali, até o processo final de preparar uma argila e disponibilizar para o coleguinha trabalhar, tudo isso tem um processo. Hoje, com a situação atual, a argila já chega comprada. Como também parte da argila na época chegava comprada. Mas tinha uma parte que a gente conseguia ir com as crianças, buscar lá, cavar no barranco para ver quais eram as camadas, onde que estava a camada da argila e tudo mais. Então hoje não entrou como atividade constante, mas a oportunidade da criança a perceber e conhecer esse processo. Não se deixar perdido. Eu gostava da casinha de argila. Eu gostava de fazer os animais que as professoras ensinavam. Muita coisa nós fazíamos lá. E podia trazer para casa. Eu estudei na escolinha do salão. E era no CETAP. E a gente, uma vez por semana, tinha que fazer tijolinho. Ela ia lá no CETAP falar pra gente, tinha que fazer tijolinho. Eu até lembro desses tijolinhos lá na cerâmica. E ela ia lá pra gente falar que os tijolinhos era pra construir no salão do encontro. Então, já criando na mente da gente, você tá criando a escola que você vai estudar, o que seus filhos vão estudar. Acho que a vida toda as pessoas têm que basear nisso, no sonho. Sonhar muito, mas não ficar só no sonho não, realizar também. Aí completa o sonho. Eu entrei com 13. Eu entrei com 14. Eu com 12. Em 89. Eu fui no salão pedir a dona Noemi serviço para trabalhar na marcenaria. Só que eu levei os meus desenhos, desde criança desenhava, aí ela viu meus desenhos, gostou e falou assim, esse menino vai para cerâmica. E me acendeu uma luz na cabeça e eu gostei e fui para cerâmica. Pelo desenho, né, aprendi a modelagem 3D assim muito rápido. Eu lembro assim, o ano de, não sei se foi 91 ou 92, que teve uma tragédia no Brasil, aquela chacina da Candelária, né? E eu fiz uma peça, aquilo simbolizando aquela... passou até na época, foi até matéria do Fantástico, eu fiz entrevista lá. E eu lembro que a dona Noemi, ela ficou assim tão satisfeita, né, com aquela peça que eu fiz, que ela me pegou pelo braço e... Vamos andar comigo, meu filho. Ela elogiou pra caramba na hora. Ela tinha isso, né? Quando ela gostava, ela pegava e saía andando com a gente. É 1, 2, 3 do Noemi e vamos embora. E aí teve uma hora que ela bateu em mim assim e falou, obrigado, meu filho, por você existir. E naquela época eu não era ninguém, cara. Isso aí eu acho que me deu uma força, pra vida, assim. Aquilo foi demais. Me marcou. Hoje nós vamos fazer coleta de terra. Por que a gente faz coleta de terra? Pra quê? Pra fazer tinta de terra. Onde é que a gente faz tinta de terra? Pra pintar. Pra pintar. E onde que a gente faz tinta de terra? No laboratório. Nós vamos precisar de terra. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos seguir a trilha pra gente entrar no canteiro. Aí, vamos entrar no canteiro, lembra dos cuidados do canteiro? O canteiro tem bichinho, os bichinhos não pode colocar a mão nos bichinhos, né? Tem os bichinhos lá, né? Escorpião! Tem cachorro!
Deixa eu ver quem tá ouvindo. Olha só. Mas para chegar lá, no local da coleta, nós vamos observar os bichinhos que moram no salão do encontro. Quem que vai no salão do encontro? Bicos. Cachorro. Ah, tem tem tucano, tem formiga, tem borboleta, tem passarinho, tem borboleta. A Belinha. Entrou dentro da latinha. Depois que ficou a fotinha. A Belinha. Entrou dentro da latinha. Depois que ficou a fotinha. Minha casa voltou. É multidisciplinar, né? A gente aprendia de tudo, atividades para o dia a dia, que a gente pegava, às vezes, folha, terra, batia, né? Era no pilão? Aquilo? Aí a gente batia no pilão para fazer a tinta, e tinha amarela, verde, vermelho também. Então a gente fazia o pincel, eu achava que o máximo. Eu nunca esqueci. E olha que minha memória de infância não é tão boa assim. Mas é uma coisa que eu nunca esqueci, foi a gente fazendo os pincéis. Aí tinha bem aqui, ó, nesse lugar assim, tinha, ó, era antena, não era? Era de antenas que tinha, né? A gente levava. Isso mesmo, era antena de televisão, que antigamente ainda tinha, né? Aquilo. Eu desmaiei, tirei. Lá de casa o caminho da antena. E a tinta de terra era algo muito fantástico, porque as crianças, ao perceber que um torrão de terra pode se transformar em uma tinta, elas começaram a ir para os passeios, que seja para a roça, que seja no passeio em família, começar a ter o olhar para uma tonalidade diferente de terra e trazer aquilo para a escola, para que aquilo também pudesse virar um produto para eles trabalharem. As experiências no salão, ela abre o olhar da criança para outras possibilidades. Eu lembro do contato com o sisal, porque depois também eu tive essa proximidade com os tapetes, com os painéis. Lá o meu setor é só colinhas e tirinhas de tecido, a atividade. Mas eles já chegam com uma habilidade enorme. O que acontece? No caso lá do setor, como não é um setor para produção, uma atividade única, uma peça única, em que todos passam por lá e todos ajudam a construir uma peça. E ali, naquela peça, eles estão aprendendo sequências, números e numerais, cores. Eles conseguem enxergar isso de uma maneira simples. Como é um rodízio de atividade, é natural para eles. Um dia tá no novelo, outro dia tá lá no tapete, outro dia tá lá no caneleiro ou na dobradeira. Crianças deficientes, com alguma síndrome ou com algum transtorno, nesse espaço é tudo tão natural, porque é com criança. É com criança. E no meu setor é de acordo com a habilidade de cada um. Então a gente tenta inserir a atividade de acordo com a aceitação deles. Sabe? Se tiver uma criança que ainda não consegue manusear uma lã, uma linha, uma textura mais áspera, alguma coisa, é tudo assim, é gradual, é devagar, é no tempo deles. Vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia. Eu lembro da gente ficava tirando a sementinha do algodão, fazendo o tiara. Eu achei que não existia mais. Achei muito bacana essa coisa. O processo daquele tiara chileno, que eu lembro, eu tava fazendo as contas, tem 37 anos isso, que eu saí daqui. O brincar aprendendo, não é? Porque lidando com os teares, tinha a coordenação motora, as cores, a criatividade, o bom gosto.
era o por trás do que as crianças aprendiam no tear, que era a realização dela. A gente fiava o algodão, tingia aquele algodão, fazia nossa própria bolsa. Essa compreensão dos processos, eu acho que é uma coisa chave assim na educação hoje, para desenvolvimento cerebral mesmo, para a gente cognitivamente entender que as coisas não são prontas, né? Que para a humanidade ter caminhado até aqui, quantos processos a gente vai vivendo. Então eu sinto que isso foi muito rico para mim. Aí sentada aqui com ela, apresentei a minha ideia de criar uma biblioteca aqui. E ela falou, é o meu sonho. Eu estou negociando com Deus mais 1 ano de vida para eu poder construir a biblioteca aqui. E ela foi e falou comigo assim, minha filha, por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, nossa senhora, dona Noemi, era o que eu mais queria ouvir. Ela falou, estou gostando tanto de você. E ela me acolheu com muito carinho e ela embarcou no meu sonho. Aí quando foi 2009, nós criamos uma biblioteca, que é uma biblioteca comunitária. A gente fez várias parcerias, sabe? E ela sonhando, e assim, quando eles me mostraram o primeiro cômodo para montar a biblioteca, eu falei, aqui não cabe nosso sonho. Uma sala muito pequena, eu falei, não, aqui não vai caber. Aí a gente teve um projeto aprovado para criar um ponto de leitura, e aí daí pra frente, foi só pra frente, foi foguete, ó. Tá? Ganhamos um prêmio de melhor programa de incentivo à leitura para jovens no Brasil. Dos jogos que tinha na infantil. Hoje em dia é mais os jogos atuais, né, que é fabricado. E a gente ia colocando do maior pro menor, assim. Que a gente fazia uma fila lá, aí, lembrei o nome, montagem, torre. Eu gostava muito porque a gente entrava lá dentro e abraçava a Dona Noemi. A minha paixão por ela é eterna. Ela fez reciclagem 50 anos atrás, quando ninguém falava em reciclagem, para não ter que comprar material para a escola, não se tinha condições. Então, vamos fazer o quê? Vamos usar o que nós temos. Nós temos uma carpintaria. Então as sobras desta madeira vão lá para a escolinha, toquinho para os meninos brincar e fazer os tal que custa o olho da cara, né? Os cubinhos de montagem. A brinquedoteca é o espaço lúdico onde aguçamos estratégias com jogos universais que a humanidade desenvolveu para ativar a inteligência, a memória, e onde se cria conexões com parcerias que se transformam em laços de amizade. Embora muitas pessoas com o tempo foi colocando assim casa de boneca, mas o nome era Fazendinha por quê? Qual que foi o objetivo da Dona Noemi com a Fazendinha? Na verdade, trabalhar a família e o papel de cada um na família, o gênero, a importância, a divisão de tarefas com leveza dentro de uma família, onde a criança, cada dia, cada semana, se um dia eu sou pai, outro dia eu sou mãe, outro dia eu sou filho, ele vai entendendo, é muito interessante, entendendo como que é essa questão tão abstrata quando ele fica adulto. Totalmente intuitivo. Ela falava assim, gente, pendurar roupa, eles têm que pendurar roupa na fazendinha, porque vão fazer um movimento de pinça. Ela não tinha estudado pedagogia. Então é uma coisa dela. Eu falo que ela é um ser evoluído. Fazendinha me relatou muito sobre a minha família, o acolher da Fazendinha, quando falava assim, hoje você vai ter que escolher a sua família. Como que é a sua família? Era muito importante eu mostrar como era a minha família. Que a gente brincava como se a gente fosse adulto,
e aprendia muitas coisas. Eu amo fazer biscoito, essas coisas, né? E tanto quando meu filho foi crescendo, passando pelas atividades no salão, eu fazia questão de marcar com a professora, com a turminha, ir lá fazer pão de queijo, sabe? Levava os ingredientes e a gente ia fazendo lá, sabe? Eu pedi um tempinho lá do serviço, né? Uma das coisas que marcou muito o salão é isso. Nossa, assim, o acolhimento que a gente tem enquanto mãe, estar trabalhando e ter a criança ali, gente, isso é de primeiro nível. Falo isso porque eu tive o Luiz Fabiano com 20 e poucos anos, né? E tive essa honra de poder estar perto dele. Eu lembro, por exemplo, no espaço da Fazendinha, é um espaço que tudo é pensado. Você não chega na Fazendinha com a turma e aí cada um assume um lugar. O professor que está ali, ele é responsável de fazer uma organização que todos possam experimentar por todas as atividades. Tinha dia que o papel de passar o pano na casa era direcionado para um menino. E isso faz a diferença naquele sujeito, naquele adulto que passou pelo salão do encontro. Aqui, ó. Aí a gente rodava. Ele era pequeno assim. Para a madrinha, puti, puti, perna de pau, olho de vidro, nariz de tapa, morrer bichinho, com seus pezinhos ele fisca o chão, ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião, ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo é do gavião. Falei, nossa, eu tô encantada com essa escola, eu quero vir trabalhar aqui, tem vaga. Ela falou assim, não, nós vamos precisar de várias professoras pro ano que vem. Eu falei, não, mas eu não sou professora. Aí ela me perguntou, você queria vir trabalhar em que área? Eu falei, qualquer coisa, fazer qualquer coisa que eu conseguir fazer, só professora que eu não tenho formação. Aí ela me falou assim, ó, a gente tem vaga para a área da limpeza, mas aqui a área da limpeza, para quem não está acostumado, é meio pesado, porque é muito grande. Eu vim, fiquei um tempinho, uma semana de voluntária, e fiquei mais encantada ainda, e aí elas gostaram de mim, do meu trabalho, e eu vim. E aí eu fiquei 3 meses trabalhando na escolinha, na área da limpeza. Nesses 3 meses teve um sábado letivo e na época a coordenadora falou assim, nossa, eu queria tanto comer aquele biscoito de polvilho frito que a minha avó fazia, mas quase ninguém faz porque queima, ele estoura muito. Aí eu falei com ela, eu sei fazer, você quer que eu faça para você? Aí teve o sábado letivo, eu fiz para todas as professoras, para todos que estavam aqui tomar café. Ela ficou encantada, ela falou, você sabe mexer, fazer essas coisas, fazer bolo, fazer biscoito? Eu falei, sei. E aí elas me convidaram para ir para a Fazendinha. Mas eu amei ficar na Fazendinha, adorei. Muitos achavam que na escolinha do salão de encontro as crianças não aprendiam nada. E a creche de um pouco pior, porque já se tinha uma ideia que creche era depósito de criança. A criança aprende as coisas de ver. E se a criança aprende as coisas de ver, não é melhor ela aprender as coisas de ver dentro de uma creche? Não. Onde a pessoa está lá só por conta dela. A Noemi, ela gostava que a criança tivesse o nome e o símbolo, porque a criança não sabe ler o nome, mas a criança reconhece o símbolo. Então é uma maneira de leitura diferenciada, porque é a leitura de um livro. Todo mundo achava assim, na creche, ter tanto livro à disposição das crianças. Para o quê? Eles vão rasgar, eles não sabem ler? Quem te falou que não? Eles olham as figuras, em cima daquela figura a fantasia viaja, eles te contam o que eles veem naquela figura. E uma vez nós tínhamos uma criança que me marcou muito, o Davi. O Davi, ele tinha uma malformação cerebral. Então, sejam os neurologistas, sejam os psiquiatras,
achavam que ele não ia aprender nada, não ia fazer nada. A mãe dele colocou ele na creche. E realmente o Davi foi uma luta muito grande, sabe? E eu me lembro de uma vez uma psicóloga virar para mim e falar assim: Franca, não espera nada do Davi, porque talvez nem nunca ande. Mas simplesmente aceite o que ele vai te dar. E eu acho que é muito por aí. Você tem que estimular. Ela me falou que não era para esperar nada. Só que tem uma diferença entre você não esperar nada e aí você não oferece nada, ou você oferece todas as chances mesmo sabendo que talvez você não tenha nada em troca. O dia que o Davi deu o primeiro passo, eu chorei feito criança. Entendeu? Então, esta história de você julgar com antecedência o que o outro pode te dar, na realidade, não tem a diferença entre o Davi, que tinha esta limitação, do que outra criança que não tem, vamos dizer, entre aspas, nenhuma limitação. Porque tem aquela placa que diz: de perto nenhum de nós é normal. Né? Na realidade, sabe, você tem que oferecer para todo mundo a chance. Agora, ele vai te dar de volta o que está dentro das possibilidades dele. Você não tem que esperar nada. Você tem que dar por dar e não para ter algo em troca. No começo, eu não lembro tanto quando eu era bem pequeno. Eu lembro quando eu já tinha feito mais ou menos 1 ano, 2 anos. Aí eu lembro que muito tempo atrás tinha uma mini sala. Aí tinha muitos brinquedos. Aí antigamente, quando a gente ia brincar, as professoras davam uns brinquedos que já ensinava a gente a fazer as coisas. Aí cada vez a gente foi aprendendo mais rápido. Os brinquedos que eu mais gostava eram os carrinhos de madeira. Aí a gente andava um pouco, aí tinha uma área bem legal que tinha os cavalos, aí tinha os porquinhos. Quando a gente falava que a gente tava com fome, aí colocava o lenço lá e a gente comia. Era legal pra caramba. A gente ia lá, aí a gente fazia carinho no cavalo. Aí depois, se a gente descia mais, tinha galinha, aí tinha porcos. Minha primeira lembrança de lá é esse lugar da creche onde tinha umas mesas redondas, que lá não tinha mesa individual, e tinha essa parede que a gente podia riscar à vontade. Então, eu lembro muito da gente comer coquinho, e aí a gente sentava em volta do coqueiro e a professora quebrava o coquinho para dividir com a gente. Ela explicava o que era, que a gente estava comendo, dividia entre a gente. E eu fui conversar com a dona Noemi Gontijo e expliquei para ela. Falei: dona Noemi, eu encontrei essa e essa realidade. Os meninos em lugar árido, que não tem nenhuma árvore. E a gente está querendo construir com essa ideia aqui arquitetônica, né? Assim, e aí conversamos muito, e aí a dona Noemi Gontijo, ela concordou de nos ajudar nos dois projetos que ela nos ajudou direto. Mas esses 2 projetos inspiraram os outros, que foi a creche Mundo Colorido, que era na Vila Kennedy, que foi a primeira que nós reconstruímos, e a creche Sorriso de uma Criança, que é lá na Santa Cruz. E aí a dona Noemi ajudou a pensar o projeto arquitetônico, e aí a gente construiu junto. A escola do salão é um espaço de vida. De vida, e no sentido de que vida que tem vida em todos os momentos. Tudo tem um porquê. O que seria isso? O que aconteceu nessa trajetória? Como as coisas, tudo tinha muito um porquê. O porquê daquela mobília naquele espaço. O porquê das janelas, né, baixas no salão do encontro, daquela estrutura arquitetônica, né? Porque para que os meninos pudessem ver além do espaço que eles estão ali da sala de aula. Tudo foi muito intencional
a partir das construções da Dona Noemi. E como eu estava lá no início, eu consegui vivenciar. Eu lembro de uma história, gente, que quando ela foi construir a escola complementar, que eu falo que é uma coisa assim, que é uma sala e tem uma varandinha, né, no alto. E ela, perfeitamente, ela lá, escorada ali, ela falou assim, aqui a enxurrada vai escorrer, aqui que vem da rua, vai escorrer porque os meninos não têm oportunidade hoje de conhecer o que é uma enxurrada. E aqui eles vão poder vivenciar isso. E ali, naquele lugar ali, onde é o banheiro, eu vou colocar umas bananeiras para lembrar aquela história de fazer cocô atrás da bananeira. Então tudo tinha uma intenção. Então todos os espaços no salão foram construídos. E lembro perfeitamente que ela falava assim, aqui eu vou construir isso, aí chamava os meninos e riscava no chão, vai ser uma sala assim, que vai ter essa janela, vai estar aqui. Então tudo dela era muito assim, prático, né? Aí foi o primeiro dia da complementar Dona Noemi, que nos mostrou, né? Foi o nosso guia, nos mostrando como que ia funcionar a escola. Eu lembro dela abrindo a torneira, mostrando como que funcionava, e tá do jeitinho lá até hoje, sabe? Toda vez que eu entro no banheiro eu lembro ela mostrando a gente, porque era uma torneira diferente, porque ela não era em cima, abria embaixo, era tipo uma bica. Ainda nós temos ela lá, é tipo uma bica no banheiro de pedra. Não sei se você conhece. Então essa imagem ficou assim, sabe, guardada na minha cabeça. E ela nos apresentou a escola complementar. E aí eu fui desenvolvendo. Estudava de manhã na escola complementar, à tarde ia para outra escola de referência. Estudei aqui no salão, né, no pré-escolar, né? E depois eu vim trabalhar aos 11 anos de idade. E acho que foi uma experiência muito boa, até para a gente adquirir responsabilidade, né? No qual tinha que estudar, vim para o trabalho, a gente tinha horário de chegar, almoçar e ir correndo para as atividades, né? E como menor aprendi, sim. Sim, no qual todas as habilidades que eu desenvolvo hoje com os meus alunos, né? Eu aprendi aqui. Trabalho com artesanato com os meus alunos, né? Os de 6 a 15 anos de idade. Agora, uma coisa da escola que para mim era o máximo. Era no começo do ano, quando as professoras recebiam a lista dos alunos, elas tinham tempo antes da aula começar para elas visitarem cada casa de cada aluno. E aí, o que era isso? Era para conhecer o meio que aquela mãe, aquela família morava, aquela criança morava. Uns moravam numa casa pequenininha, dormia todo mundo junto numa cama, outros tinham mais espaço, outros não. Então, assim, saber que havia rixa. Então, a professora, quando começava a aula, ela já entendia aquela criança, se ela era triste, se ela era alegre, se ela era brava, se ela era mais feliz ou não, por causa do meio, da casa, do ambiente dela. Então, a professora já sabia como lidar com aquela criança e respeitava aquela criança e trabalhava a educação em cima dessa criação dessa criança. Isso, para mim, era o máximo. E é de onde? Ideia dela. Tinha horta, né? Tinha a horta de remédio, que é as ervas, as coisas, e tinha a horta de verdura, né? Portanto que às vezes a gente comenta que batia mais ou menos assim, umas 8 horas, a gente via os carrinhos de mão subindo cheio de couve, alface, cebola. Né? Tinha vaca, agora acabou, né? Foi de 2015 para cá, né? O leite também, de manhã era 7 horas, já subia os tambores de leite. 2 horas da tarde tornava a subir para a gente poder... Eu lembro de uma que a gente foi participar, né? A reunião começou lá no espaço do circo e assim, eles pediram para a gente permanecer lá, quem pudesse, o dia inteiro, para visitar a escola, para conhecer
cada parte que o filho da gente estava ali naquele local e, assim, o que eles faziam, o tempo que eles não estavam na escola. Então, assim, foi bom demais. Eu fiquei encantada porque, como eu vim do interior, quando eu fui na horta, né, de plantas medicinais, eu falei, gente, até isso tem aqui, não falta nada. E assim foi uma reunião boa, proveitosa, e assim, e a gente podia estar em contato com os meninos, igual quando foi visitar a casa de organização, eu falei, então agora eu já comprei a vassoura pro Renan, agora eu vou comprar o rodinho. E foi legal demais, tinha um sofazinho, o fogão, o tanque. Eu me lembro assim, bem da escova, né? A escova pequenininha de lavar roupa. A gente foi lá visitar a cozinha, né? E almoçamos com os funcionários e as crianças, né? A loja que tinha, né? Uma loja muito boa de produtos artesanais, as bonecas, as cobertas bordadas. Trabalho que os funcionários que trabalhavam lá faziam, né? Meu nome é Marcos Guião, eu sou jornalista de formação, trabalhei como repórter fotográfico durante muitos anos e tive a oportunidade lá nos anos 90, nos anos 90, de fazer uma matéria para uma revista que chamava Nova Escola, da Editora Abril, e conhecer o salão. Eu fui lá para conhecer a proposta de o que acontecia, como que acontecia, e isso me encantou demais. Eu fiquei muito impactado com tudo que eu vi lá, né? Com a pujança do projeto, né? A capacidade de realização que aquela escola tinha, né? De mudar as pessoas, de oferecer coisas que eram inimagináveis em outras escolas. Eu fiquei muito impressionado com isso. Eu saí de Belo Horizonte e mudei para Betim, numa casa bem próxima ao salão, meu filho pudesse ter uma assistência escolar, pedagógica, que eu acreditasse, né? Me desligando do jornalismo e fui começando a trabalhar com planta medicinal. Dona Noêmia, vamos arrumar um lugar aqui para a gente poder fazer aquilo que a gente deu o nome de uma farmacinha, né? Tinha uma capacidade de realização impressionante, né? Então ela rapidamente agilizou e, sei lá, pouco mais de um mês e pouco, a gente entrou lá para dentro e começamos a fazer uma farmacinha. E eu comecei a ir lá toda segunda-feira de manhã. E comecei a atender os alunos, os funcionários, os moradores da região, utilizando planta medicinal. A vantagem do Salão do Encontro, o ponto positivo que a dona Noêmia pensou desde o início, é que a gente tem um ensino dinâmico, né? A gente não tem o objetivo aqui só de fazer o aluno aprender as matérias comuns. A gente forma um cidadão completo. A dona Noêmia ela tinha muita visão de futuro. Ela era danada. Eu até falei com o Carlinhos a respeito da filosofia da dona Noêmia de nós entramos cedo para trabalhar, mas em pouco tempo a gente estava recebendo um dinheirinho. Isso era muito importante. Porque ela achava que a gente tinha que ter um pouquinho de dinheiro para a gente sobreviver lá fora. E ajudar a família. E isso aí já mais no início, né, Nilson? Porque eu, na época que eu entrei lá, eu lembro que eu entrei ganhando meio salário mínimo na época. Só que aí tinha uns ceramistas bons, né? Tinha o Carlos, você lembra do Carlos, né? Que era muito bom, a Messi, um pessoal que já era bem mais experiente, e eles pediram para dar aumento. E a dona concordou fazer uma reunião. Eu lembro desse dia como se fosse bem depois. Isso foi em 89, foi logo uns 3 meses depois que eu entrei lá. E aí todo mundo pediu, eu lá, foi igual que nós estamos aqui, todo mundo pegou os banquinhos e sentou, e eu lá quietinho no meu canto, né, menino, vou falar o quê? 3 meses de trabalhando lá mais ou menos. Aí e ela já gostava das minhas peças, né? Tá, e ela concordou, dá o aumento pro cara, dá o aumento para todo mundo, e falou, e o menino? Tem que dar o aumento pro menino também. Aí passei a ganhar um salário mínimo. Você vê, eu com 14 anos, eu já ganhava um salário mínimo. Eu tenho, esse Deus me carrega toda hora. Toda hora.
Eu tenho uma força assim no salão, por exemplo, quando eu estou muita dificuldade, porque lá eu preciso, no salão, de 120 mil por mês. Tem algumas pessoas que nos ajudam, mas não, quando acaba o pagamento eu já fico pensando, e o mês que vem? Agora, nunca eu me preocupo mais, que eu falo com Deus, se vire. O dia está tão precisado para pagar o pessoal, que eu saí andando no meio daquelas árvores, e falei com Deus assim, ó Deus, eu vou mandar seus velhos todos embora, esqueci que era velho, seus velhos todos embora, seus cegos, seus surdos, seus mudos, que só me dão desespero, mas vou mandar mesmo, são 100 e muitos, hein, olha lá. Agora, se chegar o dinheiro que eu estou esperando, eles ficam. No outro dia, o Banco do Brasil, acaba de chegar isso, a quantia exata que eu precisava, sabe? Então, cheguei lá no mesmo lugar, falei, você acha que eu agradeci ele? Falei, não, continua espertinho assim, não me deixe na mão. Trabalhava recebendo as pessoas para conhecer o salão, mas também para as vendas, porque sempre foi preciso vender, porque senão como que faz, né? Precisava de entrar. Tinha pessoas que vinham trabalhar, né? Porque entre idosos, pessoas com deficiência, às vezes deficiência muito, marcava muita pessoa, né? A produção era pouca, então precisava de completar com alguma ajuda, né? Fiquei mais de 20 anos no teatro chileno, e foi um momento assim que, de repente, teve que parar, porque não tinha mais condições. Não estava vendendo, não estava tendo dinheiro para pagar os funcionários. Eu me ofereci até para trabalhar como voluntária, mas nem isso podia mais. Eu fiquei desempregada, fiquei em casa, até receber uma proposta de ir para a escola, trabalhar na área da escola, né? Então, tudo isso eu devo ao salão. Eu ter voltado a estudar, a criação dos meus filhos, até a minha moradia hoje, que eu moro num condomínio. Eu devo o Salão do Encontro. É muita gratidão. Nessa ocasião, nós perdemos inúmeros patrocínios que bancavam as oficinas artesanais. Então, esses patrocínios, eles custeavam material e custeavam os salários dos instrutores, né, dos artesãos. A escola nunca parou. A escola sempre continuou funcionando a todo vapor. Por quê? Porque o convênio lá era o convênio com o município, né? Nós não tínhamos os outros projetos que complementavam, né? Criança Esperança, os outros, mas a atividade nunca parou. E o salão não fechou, as oficinas tiveram uma interrupção por um período para que pudéssemos repensar esse formato, né, e fazer o acerto com as pessoas. Que a gente foi trabalhando, né, vendo que a dona Noemi não tinha condições de pagar a gente o salário, mas a gente não tinha coragem de parar de vir, entendeu? A gente achava que a gente ia conseguir ajudar ela a manter. E ficamos vindo trabalhar. Ela não tinha condições de pagar nós, nem a alimentação estava bem difícil. Mas nós continuamos batalhando, até chegar o Frederico Bicalho e ver que não dava mais. Como é que nós ia ficar aqueles funcionários vindo trabalhar sem receber, né? Aí foi feita uma reunião, foi na véspera de Natal, e chamou nós lá e dispensou. 200, acho que foi 215 funcionários. Ela já pensava, ela já estava muito à frente de todo mundo, por quê? Porque ela, o coração dela, né, é esse, assim, parece que uma pessoa que veio predestinada para ajudar o outro, para pensar no outro, né? Sempre a dona Noemi era só coração. Ela não entendia na parte financeira. Se você virasse para ela e falasse assim, ô dona Noemi, não dá para a senhora colocar mais um funcionário aqui não. Assim, como não? Se a pessoa precisa, eu não vou colocar. Então, ela colocava. Então, a pessoa não ia ter coragem de trombar ali com o emocional dela, entendeu? E aí é onde que, às vezes, você ajuda um financeiro que você não dá conta, né? Tanto que a dona Noemi desfez dos bens dela para sustentar. Até onde ela conseguiu sustentar o Salão do Encontro com os bens dela, foi. Quando não tinha mais, não deu. Foi o que aconteceu. Aí o sobrinho dela, né, que é o presidente lá hoje, o Frederico, olha como que Deus trabalha as coisas.
O sobrinho foi lá num momento difícil, que ele não sabia, buscar a ajuda dela e acabou que ele ficou lá para ajudar o salão. Nesse momento. E ele ainda, eu lembro, eu acho tão engraçado assim de lembrar as palavras dele, que ele falou assim: eu vou ficar aqui só por um ano. Tá lá até hoje. Eu sou sobrinho neto da Noemi. Eu sou neto do Valdemar Gontijo, que é o irmão mais velho da Noemi. Hoje eu estou aqui como presidente da instituição, já há 10 anos, e comecei a perceber que a instituição, ela não tinha, naquele momento ainda, se adequado ao marco regulatório do terceiro setor, né? E daí para frente o que aconteceu? Eu aceitei e comecei a vir para cá como voluntário, como sou até hoje, né? Apesar de ser presidente, sou presidente voluntário há 10 anos. Ela era uma pessoa de um coração ímpar. Num momento econômico anterior a este que nós vivemos, onde as relações dela tinham muito valor para a continuidade da instituição. Inclusão, inclusive, é uma palavra que acho que foi ela que inventou. Acolhia as pessoas que não tinham lugar em lugar nenhum. Elas tinham lugar aqui. Isso era muito bonito. Só que, na cabeça dela, o que ela queria ofertar como uma mente inovadora que ela era? Primeiro, acolher essas pessoas. Segundo, ofertar para ela o quê? Dignidade. Através de quê? Do trabalho. Então, essas pessoas que sempre foram vistas como um estorvo da sociedade, não, aqui elas eram alguém. Aqui elas tinham uma função, um fazer, né? Um objetivo, uma participação. Elas tinham um time, tinham um coletivismo. Então, tinha toda uma história dentro das oficinas que existiam aqui no salão. E eram várias. Só que o que acontece? No passar do tempo, né, a ideia inicial dela era colocar essas pessoas, acolher essas pessoas, tentar de alguma forma profissionalizar essas pessoas e, obviamente, colocar essas pessoas no mercado. Só que ela era uma pessoa que estava tão à frente do seu momento, que naquele momento não existia inclusão. Então não existia mercado para essas pessoas. Então o que acontecia? Ela passava pelo estágio 1, que era o da inclusão, de acolhimento dessas pessoas, ela passava pelo estágio 2, que era o de profissionalização dessas pessoas, mas na hora que era o estágio 3, que era o estágio derradouro, né, para que essas pessoas fossem para o mercado, não existia colocação dessas pessoas no mercado. Entra hoje, amanhã ele é fichado. Isso é a coisa que eu mais me preocupo. Ele ainda não sabe nada, mas ele, no treinamento dele, para estímulo dele, ele recebe. Começa todos com salário mínimo. Depois tem o crescimento. Vamos julgar, por exemplo, a carpintaria. Ele chega com apenas uma pessoa para aprender a polir os móveis. Depois eles vão avançando mais, lixar, trabalhar com formão. Só entra nas máquinas quem já é carpinteiro C, B, A, tem o carpinteiro A1, que é o máximo. Esse é o menino que você apenas apresenta o desenho e ele sabe fazer. São incríveis. Agora, o bonito do salão, o forte do salão, é que não temos ninguém de fora para nos ensinar. Mentalidades de fora. Aqueles meninos que nós pegamos com 12 anos, são eles os líderes, que são eleitos por eles mesmos ali dentro. Então são meninos que quiseram crescer, e cresceram rápido, para ser o chefe do seu setor. Logo depois, eu tinha 14 anos, a dona Noemi fez um convite para eu poder fazer um estágio administrativo na Caixa Econômica Federal, como menor aprendiz. Aí eu fui vinculado à instituição para a Caixa Econômica Federal e fiquei 5 anos lá fazendo alguns processos administrativos. Aí eu já voltei para o salão, já com uma visão diferente, que era voltada para o administrativo. Chegava lá, ela estava naquela angústia, né? E é sempre o problema. A situação financeira do salão sempre foi muito difícil. Então a gente tinha essa parceria com o Loyola, que os meninos iam lá e levavam as coisas. Era uma troca, sabe? Os meninos levavam alimentos e o salão dava em troca a arte para os meninos, né? Então, todos os anos
ia uma turma para levar essa troca de coisas. Antes de conhecer a Noemi, eu conheci o que ela fazia, né, o trabalho dela, né? Que ela estava começando lá a apresentar os trabalhos, vendendo os trabalhos e tudo. E gostei do trabalho dela. Na época, eu tinha tanta encomenda, na verdade, eu vendia tanto, que os meus móveis, eu falei assim, eu não vou fazer, que eu não tenho tempo de fazer os meus, eu vou comprar o da Noemi, vou lá. E fui lá em Betim para comprar e comprei. E foi até muito interessante que eu falei assim, mas vocês fazem um móvel muito bonito, muito bom, vocês vendem muito barato. E isso aí você pode duplicar esse preço. Ah, mas você acha? Então eu falei, acho sim. Não, quem paga esse preço paga mais. Essa gente que está comprando aqui pode pagar muito mais, e pagando mais vai ajudar muito mais vocês a ajudar, né? Aí eu refiz toda a coisa dela lá, a lista de preço, né? Mudei aquilo tudo e tal, né? Mas ela achou ótimo. Eu amo artesanato. Eu admiro de verdade o trabalho, né, que essas pessoas fazem. E eu vivenciei aquilo ali. Tem esse lado pedagógico de educar, né, e de criar um ser humano nesse lugar de afeto, do simples, mas que é feito com muito carinho, com muito amor, com o coração. O Salão do Encontro estava começando, o início do salão era um lugar que servia refeições e celebrava-se aos domingos. Era uma pequena construção. Foi muito lento esse início. Assim, eu trabalhei durante vários anos com couro. Aí, em uma determinada época, Noemi me falou assim, olha, minha irmã Maria veio de Vitória e ensinou a minha mãe a fazer um trabalho que eu gostaria que você aprendesse. Vamos lá. Aprendemos a fazer, nada mais era que macramê. O macramê são 5 nós que você transforma em o que você quiser. E, uma determinada época, uma prima da Noemi me deu uma revista de macramê que tinha coisas lindíssimas que eu nunca tinha visto. Aí eu fiquei deslumbrada. Aí começamos a decifrar o que tinha na revista. Vamos fazer e tal. E assim nasceu o macramê no Salão do Encontro, que eu tive uma média de 15 jovens trabalhando comigo. Com isso, a gente abandonou o couro e partiu para o macramê, porque o macramê dava um resultado financeiro bom. Quando iniciou, por exemplo, a marcenaria, iniciou-se com brinquedos pedagógicos, coisas assim, sabe? E mais tarde, com o eucalipto, né? E depois é que iniciou a parte de dormente. Aí depois é que surgiu cerâmica, que a tapeçaria foi logo no início, porque inclusive assim, eu fazia o tapete de sisal e depois surgiu uma chilena que deu curso de tiar chileno. Era uma, depois veio a irmã dela, que era Virgínia, e veio a Gladys. As duas eram chilenas. Teve a fábrica de flores. Na verdade era ela, só que muita coisa foram ideias de amigos, de visitas, mas as ideias sempre era ela quem implantava. A relação dela com a arte era muito autêntica. Ela, se não gostava, ela falava que não gostou. Mas, de um modo geral, a gente, no meu caso, por exemplo, nos tapetes, a gente sempre produzia coisas que todos gostavam. Então, nunca houve dela não gostar. Ela dava ideias, sabe? Igual, por exemplo, teve uma época que a gente passou a fazer um tapete, que foi ela até que deu a ideia, com bastante listas indefinidas. O que foi isso? A gente fez aproveitamento de material. Assim, ela é uma pessoa que tem muita visão do belo. A Noemi tem uma visão muito perfeita do belo, sabe? Ela é uma pessoa que sempre esteve à frente para o bem. Ela nunca falou mal de alguém que eu tenha visto, ou de algo. Ela sempre queria melhorar as pessoas e as coisas. Então, isso para mim é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que enxerga lá na frente,
né? Ela tinha noções do que iria acontecer, daquilo que ela iniciou hoje, que aquilo iria fluir, né? E isso foi na área de artes, foi na área da escola, que ela se envolveu com a escola, o pré-escolar, que foi um dos melhores, para meu entender, né? A filosofia dela de cultura era muito à frente do que se vivia. E Dona Noema, isso foi em 77, eu morava em Goiás, trabalhava no interior na roça. Aí eu estava muito triste, porque eu tinha perdido minha mãe, né? Aí eu agarrei no Tiala, eu tô tecendo. Eu ganhei o teste no mês. Aí a Dona Noema falou assim, você passou no teste, é para ficar. Aí eu fiquei, daí de 77 até hoje, né? Como diz as criancinhas da escola, eu faço uma mágica. Porque elas veem esse algodão saindo daqui, depois vê a linha, elas veem a diferença que é. Aí teve uma dificuldade no salão, que o salão teve que dar uma parada, mas houve essa oportunidade da gente voltar, né? E não deixar acabar essa tradição, que isso é bem dizer uma tradição, uma cultura, né, de Minas. Aí a gente está aqui fazendo essa demonstração. E eu estou tentando uma associação, que eu aproveito o espaço do salão e trabalho também. E a gente lá vai levando a vida aqui, fazendo essa demonstração linda, que eu acho maravilhosa. Faço para as crianças, os adultos, que tem muitos adultos que ainda não conhecem esse trabalho. Aí todos que chegam aqui ficam doidos para ver. As crianças de escola, vêm escola de todo lado para poder conhecer. Olha, é importante eles fazer, porque eles, igual os que vêm aqui visitar a gente, eles gostam de fazer. Porque eles vêem, eles ficam imaginando que é fácil, que é só pegar e rodar e o negócio sair. Então, assim, eles gostam de pegar e para fazer. E eles achavam importante eles terem aquele trabalho ali, eles faziam com a própria mão deles. E depois desse processo, esse é o primeiro processo, que é o escaroçar. Depois desse processo, como o algodão sai todo emboladinho, todo mafungado, ele precisa passar em outro processo que chama o arco, como se fosse tocando uma música. E aí ele vai abrindo. E na medida que ele vai abrindo, as folhinhas secas, algumas impurezas, vai saindo. Ele vai ficando tipo um algodão doce, como diz as crianças. Então passou o primeiro escaroçador, agora o segundo arco. Agora ele vai vir para a carda. Depois do algodão preparado, ele vem para a carda. A carda é uma peça que ela é toda cheia de arame. É uns araminhos, é tipo um pente mesmo. Então eu vou pentear o algodão. Eu vou fazer isso aqui, vou passar esse algodão já preparado aqui. Vou fazer esse movimento aqui, ó, várias vezes. Então eu falo com as crianças que eu estou penteando o algodão. Depois desse movimento eu vou fazer uns cachinhos. Por isso que eles acreditam que seja um verdadeiro pentear. Tá vendo como ele entra todo aqui dentro? Aí eu vou fazer o cachinho. Com esse cachinho é o que vai ficar mais fácil para mim fazer a linha. Olha, ele sai assim, ó. Muita gente trabalhou aqui no Salão do Encontro. Poucas pessoas aprenderam tudo isso aqui. Muito pouco, porque umas não quis, outras não teve interesse. Aí as que quiseram mesmo, que trabalhou, hoje às vezes tem poucas que ainda vivem, porque eram as mais antigas, né? Aí essa tradição aqui tá... Eu tô aqui segurando um pouquinho. Agora ele vai vir para a roda. Agora vai ser o fio. É agora que as crianças falam que é uma mágica, porque ver um cachinho desse transformar numa linha, eles acham encantado. Aqui no salão a gente não faz roupa, mas a gente faz cortina, tapete, almofada, tem a roupa de boneca, que eu faço as bonecas de pano. Aí eu uso esse tipo de tecido. A gente faz muita coisa bonita aqui no salão usando
esse material, o algodão, tudo de algodão. Para mim mesmo foi uma emoção muito boa, quando a gente vê que tá voltando a recomeçar, né, com o tear mineiro. A gente vê até as batidas dos tear faz uma diferença no coração da gente. A primeira coisa que a gente faz quando vai montar a peça do chileno, é preciso fazer os novelos para urdir o tiar. Vou passar essa linha em volta do tiar. Aprendi no salão do encontro, tipo assim, a gente colocava os tons dos mais escuros para os mais claros, né? E tem também o desenho, né, que é o meio da peça. A gente coloca duas cores. A cor branca fica de fundo, ou uma outra cor mais clara, né? E a cor de cima é onde que a gente vai fazer um puxadinho com a linha para fazer o desenho. E principalmente quando a gente está fazendo o desenho, né? A gente fica com atenção na criação do desenho, é bem interessante. O chileno é uma coisa rapidinho monta, se pegar para fazer no mesmo dia, faz. Vinha de Catinhonha para cá para trabalhar na Tomalina, ali, Minas Novas, ali, aquele da Campelinha, mas é município, né? E aí, depois, eu estava nossa morando em Belo Horizonte, e depois fui conhecendo o Palácio das Artes, né? E eu fui trabalhar no Palácio das Artes há 12 anos, né? E aí o Palácio das Artes conhecia Noema e apresentou nós para Noema para me ensinar aí, né? E foi muito importante, né? Porque ajudou muito. E eu pensava que eu não ia arrumar serviço porque eu não sabia leitura, né? E eu achei difícil, né? Mas eu arrumei esse serviço aqui. Eu fazia serviço para tratar da casa, da despesa, né? Essa época o salário é miudinho, mas os trem também era mais barato, né? E comprava as coisas. Porque quando nós veio para aqui, nem casa nós não tínhamos. E foi muito importante, né? Porque ajudou muito. Depois que nós veio para a cidade de Betim e trabalhamos no Noema, Deus mudou nossa vida, né? Parei uns tempos porque não achava barra para fazer, né? Fiquei muito tempo parado, mas aí depois que eu achei, tem hora que eu não estou aguentando, mas eu não posso deixar. Isso é uma... Primeiro Deus, e depois essa terapia é muito boa para a pessoa que está assim, muita coisa na cabeça, né? Então eu conheci o Salão do Encontro a partir de umas visitas que a minha irmã ia lá comprar uns tecidos que ela gostava de colocar no sofá da casa dela, um tecido bem artesanal. E aí eu ia lá com ela pra gente comprar, e aí eu via as linhas sendo tingidas, e eu achava a coisa mais linda, né? Você tingir uma linha para fazer um tecido, e eu achava a coisa maravilhosa. E aí vinham, todo ano a gente voltava para ver essas novas padronagens, esses novos tecidos com cores assim muito vibrantes e bonitas, né? E que não tinha no tear comum aqui em Minas Gerais. As pessoas já compravam a linha pronta, já tingida, né? E então esse tingimento era maravilhoso e ficar esperando novas padronagens, né? E essa questão da idade, assim, isso aí é um negócio porque, por exemplo, eu entrei com 13, igual eu sou com 14, o Nilson com 12, sim, né, porque depois de 90 é que começou a criar a ideia de criança e adolescente. A educação com arte, né, porque na verdade, assim, o principal foco do salão era a educação. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu estudava para a prova lá mesmo, assim.
Era só, é o que eu tô falando, não era só visto como um lugar de trabalhar, a diversidade do salão era muito grande. E a Dona Noemi era muito visionária, então ela percebia rapidinho as pessoas. Então ela percebia ela percebeu alguma coisa quem dá fruta e tal, então ela dava o jeito ali de fazer, desembolar. Então assim, ela sabia muito bem que o que ela estava fazendo era questão de educação, né? E educação com arte, porque vinha muita gente de outros países, a gente convivia com muita gente importante. Mas o salão, assim como aqui a gente fala, né, que cabe todo mundo, o salão naquela época cabia todo mundo. Você falou aí que vinha muita gente importante. Eu cheguei a ver o Paulo Freire, eu vi o Paulo Freire no Salão do Encontro. Um senhor já com barba grande. Paulo Freire, eu me lembro que ele ficou encantado. Ele falou assim, eu não sei como acontece uma coisa desse jeito, né? A gente ajuda os meninos a perceber que eles têm capacidade, que eles têm dentro deles um potencial grande. E só a gente trabalhando dentro da gente mesma que a gente percebe. Para mim era muito marcante, sabe? Eu entrei lá uma franca. Eu saí de lá uma franca completamente diferente. Essa franca aqui não tem nada a ver com a franca que entrou lá. O salão de encontro, ele me transformou, me modificou, me moldou, sabe? Eu não era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa fútil, né? Para se dizer assim, talvez superficial, sabe? Quando você não se faz tanta pergunta. E quando eu entrei no salão de encontro, eu me deparei com um monte de coisa. Inclusive alguns preconceitos que a gente tem, que a gente nem sabe que tem. Cheguei até ela e perguntei. Falei assim, ô Dona Noemi, eu estou precisando trabalhar, não tem como a senhora arrumar um serviço aí para mim, não? Aí ela falou assim, você tem filho? Eu falei assim, tenho 2. Aí ela falou assim, você sabe tecer chileno? Fazer tapete chileno? Eu falei, sei. Aí ela falou assim, então segunda-feira você pode começar. Você vai fazer um teste. Aí depois ela mesma virou para mim e falou assim, um teste que a gente fala é para a pessoa assim, não se assustar, porque geralmente quando vai trabalhar em algum lugar faz um teste. Mas você já está empregada? Eu falei, só que eu não tenho um currículo para entregar para a senhora. Ela falou assim, minha filha, seu currículo, para mim um currículo é os seus olhos. Eu conversei com você o tempo todo, você olhou dentro dos meus olhos. Eu acho que é importante dizer, pelo menos ressaltar, como que a nossa primeira infância, os nossos anos formativos, de fato nos formam, né? Enquanto seres humanos, enquanto gente, o tipo de gente que a gente é, o jeito que a gente trata todo mundo. Eu não tinha a noção, pelo menos eu perdi a noção, depois de uma certa idade, do quanto que o Salão do Encontro foi importante para eu me tornar quem eu sou. Eu tô Ana Paula, de 40 anos, de mão dadas com a Ana Paula de 4, de 5, de 6. E assim, que bom que eu não mudei nesse sentido, né? Porque eu vivenciei coisas que me levaram para caminhos que talvez eu não escolhesse ir. E essa escolha, né, por esse universo, por esse lúdico, por essa arte, né, por esse universo de reciclados, eu sempre fiz essas escolhas e elas sempre estiveram presentes em mim, mas eu não sabia de onde, eu não tinha essa consciência de onde que elas vinham, aonde que isso foi me ensinado. Olha só, entendeu? E agora, sentada aqui conversando com você, eu me vejo lá e aqui. O que me determinava ter tanto apreço pelo salão era justamente o sentido de inovação que Noêmia dava à educação, né? Então, por exemplo, eu acho que ela foi, de certa forma, um sol, sabe? E que irradiou para uma porção de lugar, porque todas as pessoas que chegavam aqui em casa, eu falei assim, você tem que conhecer a melhor experiência de educação de Minas, que é o Salão do Encontro. Aí ia lá, ia Noêmia pacienciosamente
e andando com a gente, mostrando todas. Não teve um dia que eu tenha levado pessoas lá que eu não me surpreendesse, porque sempre existia ali uma novidade. Nunca estava do mesmo jeito. Eu vivo lá no salão e em casa também é a mesma coisa. Adoro as coisas do salão. O meu sofá, as almofadas, a manual, a simplicidade. O chique é ser simples. Dona Noemi sempre repassou pra gente, as educadoras, os valores, né, o respeito com as pessoas, com as diversidades, né, o organizar das coisas. Meus meninos, até hoje, que eu vou lavar uma roupa deles, tem um papelzinho de bala lá no bolso, porque eles aprenderam aqui que não se deve jogar o lixo no chão. O projeto chama Anjo da Terra, né? Anjo da Terra. Como é que foi surgindo a ideia do Anjo da Terra? Foi justamente isso. Ao longo do tempo, eu pensando nessa relação com a Dona Noemi, com a minha família, com meu pai, eu falei assim, gente, se fala muito de anjo lá do céu e tal, mas são pessoas, são pessoas humanas, né, sensível, que olha para a pessoa assim, estende a mão, e foi o que aconteceu com minha família, comigo, com minha família. E te ajuda você, assim, né, faz você, ela percebe algo em você de potência que talvez nem eu mesmo percebia. Mas ela faz você perceber isso, assim. Quero homenagear, fazer essa homenagem, assim. Sempre que tiver uma oportunidade, de uma lei de incentivo, alguma coisa assim, eu quero fazer uma exposição onde eu quero falar um pouco dessa relação minha com a Dona Noemi, e falar um pouco que existe os anjos, né? O anjo da terra, que são essas pessoas. E aí eu fui contemplado pela lei de incentivo e agora eu vou estar construindo. Eu aprendi também a me amar, sabe? Colocar o meu potencial, entender a minha importância. Dona Noemi viu em mim, lá atrás, o que eu ainda não via. Quando eu cheguei lá, ela viu minha alma. Eu realmente precisava, né, de ser vista. E não tinha muita noção, muito nova. E dizer para as pessoas que acredite no sonho. A Dona Noemi é uma pessoa assim, bem radical, porém uma pessoa assim, boa, né? E foi com ela que eu aprendi muito sobre a inclusão, porque foi a primeira vez que eu trabalhei num local onde todas as pessoas são incluídas. Porque lá tinha pessoas com deficiências, pessoas que você olhava assim, você achava que não conseguia, né, ter um trabalho normal, mas as pessoas trabalhavam lá e você via a alegria das pessoas de poder trabalhar, ter um salário, né, enquanto alguns olhavam e via a incapacidade, ela via, né, um grande potencial nessas pessoas. Então, ela mudou a vida de muitas pessoas. E eu era criança quando eu fui para lá, mas eu tenho essa lembrança e isso me ajudou muito, sabe? A compreender a vida, a compreender as pessoas, a ter empatia, né? Então, ela ajudou em todas as formas. Foi um aprendizado, sabe? Um aprendizado de vida mesmo, uma experiência. Acho que como criança eu não tinha uma consciência de como que aquilo estava me influenciando, mas de fato eu fui uma criança que tive contato com a arte e com uma arte até um sentido estético, né? A gente às vezes menospreza o que é hoje o lugar da arte na educação, eu considero, e na nossa civilização mesmo, eu considero ele muito menosprezado. E eu tenho até um questionamento assim, que a gente avançou muito enquanto humanidade em direitos e muitas coisas, mas às vezes o lugar da arte ele tem ficado muito subjugado. A estética, a beleza, sabe? A arquitetura. Um lugar bonito. Primeiro você já entra num lugar agradável, com contato com a natureza, com arquitetura que respeita a infância, porque a questão da autonomia, isso aí eu não tenho dúvida que isso afetou tanto a mim quanto a minha filha que estudou lá.
porque você tinha uma pia que você alcançava. Então você podia lavar sua própria mão, você tinha, né, você não estava dependendo isso de um adulto para muitas coisas, porque a própria arquitetura ela é uma arquitetura que respeita e o desenvolvimento da autonomia, né? Talvez assim o fato de eu ali na infância mesmo eu já ter falado que eu queria ser cantora, correr atrás das minhas coisas, tem muito a ver com esse processo também, né? Porque te gera uma autoestima. Eu posso, eu consigo. Não, e esse aprendizado da diversidade é uma coisa que você só aprende vivendo. Então, o Salão do Encontro, ele ainda teve uma coisa assim que foi maravilhosa. Porque hoje em dia você tem aquelas escolas com aquelas pedagogias, com aqueles espaços lindos, maravilhosos, pedagogias construtivistas e tal, mas só consegue estudar nessa escola quem tem muito dinheiro. Ou quem consegue uma bolsa, mas vai colocar seu filho lá para conviver num ambiente totalmente elitizado. A escola pode até falar de economia solidária, de valores, né, cooperativos, mas se a criança está dentro de uma bolha social, ela não entende de fato. Então o salão, ele ainda teve isso, esse aprendizado, que era uma experiência de pessoas de um contexto social diverso. Acho que estava muito à frente o que hoje as pessoas estão falando de educação inclusiva. O Salão do Encontro já sabia que era educação inclusiva quando eu era criança, né? Porque, às vezes, nem só a pessoa que tinha algum tipo de deficiência, ela não era nem só o colega, ela era o educador também. Eram pessoas que tinham a sua habilidade reconhecida, porque é isso que é educação para a inclusão e para a diversidade, né? É você entender que todos somos diversos. Ninguém vai ter a mesma potência em todas as habilidades e as dificuldades são diferentes. E a gente quer um outro mundo. E esse mundo possível, ele só vai ser possível quando as pessoas forem valorizadas nas suas múltiplas habilidades, né, e conviverem em paz e harmonia no mundo. Então, pioneiro. O povo está pensando, eles já estavam fazendo, ó. Viva a Dona Noêmia, viva o Salão do Encontro. Num lugar que só podia ter uma cabeça feita a gente tem, com muita imaginação. Não, por exemplo, não pensando assim, uma coisa saudosa, não. Eu acho que não precisa, não. Disso, não. Quer dizer, se você viveu aquela época, viveu bem, ótimo, então vamos para frente. Então, assim, a gente também tem que ir para frente, sempre para frente. Eu sou tão engraçado que o menininho falou, dona, eu falei, vem cá conversar comigo, que eu não olho para trás, só olho para frente. Vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia. Oi lelele, 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 siriguia. Vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia. Oi lelele, 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 siriguia. Porque se pensar em terminar, a vida terminou. Então eu ainda quero lutar pelas pessoas ainda, muito ainda. O Salão do Encontro passou por diversos momentos. Mudanças impostas pela legislação, pela conjuntura política e econômica do país e do mundo. A pedagogia intuitiva e orgânica de Noêmia Gontijo teve que se adaptar para sobreviver. Hoje, o Salão do Encontro não tem marcenaria, teares, cerâmica, cestaria, flores, bonecas, horta, curral, coelhário, minhocário, farmácia fitoterápica, porquinho e o circo.
elementos que construíam a pedagogia de Noemi Gontijo. Hoje, os artesãos começam a retomar a associação Laços do Encontro. Já existem projetos para fazer um circo permanente e um parquinho atendendo às legislações atuais. O sonho de Noemi Gontijo, aos poucos, vai se adaptando à sua vocação de educação para a vida e pela vida. O Salão do Encontro é mais do que um espaço físico, é um legado de amor, aprendizado e conexão com a natureza e a comunidade. Convido a todos a se unirem a nós nessa jornada, a abraçar a nova fase do Salão do Encontro e a contribuir, cada um à sua maneira, para que o sonho de Noemi Gontijo continue a florescer. Juntos, podemos criar um futuro onde a educação para a vida e pela vida seja o alicerce de nossa comunidade. Vamos celebrar a resiliência, a criatividade e a união que nos tornam mais fortes. O nosso encontro está apenas começando. Vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia. Oi lelele, 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 siriguia. Vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia. Oi lelele, 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 siriguia. Vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia, vamos tecer o te a siriguia. Oi lelele, siriguia. Oi lelele, siriguia. Oi lelele, siriguia. Oi lelele, siriguia.
Vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia. Oi lelele, 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 siriguia. Vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia, vamos terceiro ter a siriguia. Oi lelele.